turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparados para estarmos aprendendo mais um pouquinho juntos? Então vamos lá! Separe a sua apostila integrada e hoje nós vamos trabalhar duas páginas, a página 31 e a página 33. Vamos começar abrindo nossa apostila na página 31. E eu convido vocês a estarem observando estas figuras. O que será que elas representam, Pro? Essas figuras nós chamamos de placas, tá certo? Já ouviu falar? Eu acredito que sim, que vocês já devem ter visto aí muitas placas assim espalhadas no ambiente que vocês passam, né? Dentro de shoppings, lojas também existem placas, são placas sinalizadoras, né? Por que vocês acham que elas são importantes? Vamos pensar um pouquinho? Será que essas placas são importantes para nós? Sim, elas são muito importantes para nós. Será que essas placas servem para todas as pessoas? Sim, elas servem para todas as pessoas. E como seria se elas não existissem? Olha, turminha, se não existissem essas placas, né, que sinalizam, que orientam, eu acho que a nossa sociedade seria uma grande bagunça. Então vamos aprender um pouquinho sobre a importância destas placas, tá certo? Turminha, as placas servem para estar nos alertando, servem para que a gente tenha atenção, para evitar riscos de acidentes, tá certo? Elas nos orientam sobre forma segura de podermos agir. A maioria delas a gente encontra no trânsito, né? Porque não dá para ter uma pessoa em cada esquina avisando ali os carros, né? Pode passar, aqui não pode ir, vai devagar, não pode buzinar. Então não dá para ter uma pessoa ali nos alertando. Então no lugar das pessoas existem as placas, né? Que vai estar orientando ali o motorista em suas atitudes. Mas também não é só na rua que existem essas placas. Em ambientes grandes, frequentados por várias pessoas, também existem placas para estar alertando sobre alguns riscos e também alertando o que é legal ser feito naquele ambiente ou não, né? O que não pode ser feito naquele ambiente. Então vocês vão entender um pouquinho melhor com a Pro explicando algumas destas placas. Então vamos para a primeira. Você já viu esta placa em algum lugar? Eu acredito que sim. O que você acha que ela significa? Ó, então toda vez que vocês virem um círculo com um desenho e uma faixa na diagonal, significa proibido, que não pode estar sendo realizado alguma coisa. Então, neste caso aqui, esta placa significa proibido comer e beber neste local. Geralmente a gente vê isso em museu, biblioteca, até lojas. E por que ela existe? Por exemplo, numa loja que requer artigos muito delicados. Se a pessoa entra comendo ou tomando alguma coisa, ela pode sujar, pode derramar, pode estragar e danificar aquele objeto. E para a loja vai ser prejuízo. Então, este é o significado. Então, em vez das pessoas ficarem lá na porta avisando, olha, você não pode entrar bebendo, você não pode entrar comendo, a placa irá fazer isso por eles, tá certo? Agora, vamos ver estas outras placas. Olha, esta placa aqui, qual será o significado dela? Esta placa, a gente diz que é a placa de trânsito, usado mais para os motoristas. Significa que aquela rua em que ele irá passar vai ter um sentido obrigatório. Ela não vai poder ir e voltar, ela só vai poder ir. Então, ele está indicando o sentido daquela rua. Então, o motorista tem que obedecer. Não é uma rua que vai e que volta. Ela vai ter um sentido único. Por exemplo, esta placa também é usada muito pelos motoristas, tá? Quando nós temos ali vários caminhos, então para não ter batida, colisão, indica ali que um deles tem que parar, verificar, né? Olhar para um lado e para o outro para poder conseguir caminhar.
E aqui, ó, vocês estão vendo, ó, essa daqui indicou o sentido, que é um sentido obrigatório, ele deve fazer isso. Lembra quando eu falei que há uma faixa na diagonal, significa proibido. Então, aqui está falando que é proibido bicicleta. Geralmente, esta placa vai em avenidas com muito movimento de carros, né? Em rodovias, onde há bastante movimento ali de carro, caminhão. E para a bicicleta estar entre esses carros e caminhão se torna perigoso, então acaba tendo esta placa, ou às vezes dentro de um estacionamento de mercado, de shopping, que o carro pode não ver e acabar atropelando o ciclista, tá? Então vocês vão ver esta placa onde não vai ser permitido a entrada de bicicletas. Fácil, né? Não é tão difícil. Bom, e agora a atividade, então vamos lá. Escreva o significado de cada uma dessas placas abaixo, usando o banco de frases. Então, aqui você já tem, ó, o significado de cada placa. Você vai ter que reescrever isto, copiando, né, neste banco de palavras acima. Então, como a professora falou, qual é o significado desta placa? Esta placa significa, né, sentido obrigatório. Então, com a ajuda da família, você irá pesquisar aqui, ó, qual dessas palavras está escrito sentido obrigatório. Então, você vai ver e aí você vai copiar, você vai olhar aqui em cima e vai escrever na linha abaixo da placa, tá certo? Proibido bicicleta, então vai escrever abaixo da placa. E parada obrigatória. Usa o banco de dados para copiar, para estar escrevendo, certo? Feito isso, vamos lá para a página 33. Agora é a sua vez, né? Então, ó, crie placas de identificação, tá? Aqui no caso, de acordo, né, com a necessidade do ambiente em que vocês se encontram. E coloque aí um cartaz. Então, nós teríamos que confeccionar este cartaz e criar uma placa. Então, eu vou dar aqui uma sugestão, mas você pode estar criando uma outra placa aí de acordo com a sua criatividade, tá? Mas eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, na escola a gente sempre está orientando os alunos para que não corram, né? Porque a gente tem bastante corredor, então tem muitas crianças que caminham, né, entre esses corredores. Então tem os bebezinhos, tem as criancinhas. Então a gente sempre está falando para nunca sair da sala com pressa, para nunca sair da sala correndo, porque vocês podem trombar, né, e se machucar. Então, eu trouxe aqui uma sugestão para a gente estar criando uma placa. Qual seria a nossa placa na escola? Seria cuidado, né? Não pode correr nos corredores. Então, nós estaríamos desenhando uma pessoa no meio do círculo e não podemos deixar de colocar a faixa na diagonal, que significa proibido correr. Então, essa seria a minha sugestão para que vocês desenhassem aqui uma placa criada por todos nós, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um beijo!